gente está vendo aqui que São Sebastião é a segunda da região com maior número de casos e justamente nesta cidade o prefeito resolveu dar uma relaxada. Então vamos conversar com ele. Prefeito Felipe Augusto vai falar com a gente ao vivo agora. Prefeito, boa tarde para o senhor. A gente já tem o prefeito aí? Já tem o prefeito. Boa tarde para o senhor, prefeito. A gente está vendo aí o governo do estado com muito cuidado nessa flexibilização aí da quarentena, né? Dividiu o estado em várias regiões, dividiu essa abertura aí em fases. E a última decisão do governo, que começou a contar a partir de ontem, é que a nossa região ficaria aí na tal da fase 2, bastante restritiva para o comércio e sem ainda a abertura de bares e restaurantes. O senhor resolveu liberar para bares e restaurantes e por quê? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Águida. Bom, 80% da economia do nosso município é pautada no turismo. E nós temos bons números no enfrentamento ao Covid. Bons números que eu digo porque nós temos aí cerca de 10% da população municipal já testada, é a maior testagem do Covid-19 no Brasil, são os maiores percentuais de análise técnica e clínica que nós temos aqui na cidade. O isolamento social nós lideramos por mais de 40 dias e continuamos líderes nesse segmento de isolamento. A população ela hoje está protegida, só que nós estamos anotando um colapso econômico muito sério, nós estamos com uma perda de arrecadação na ordem de 60% e a flexibilização, por exemplo, de bares e restaurantes, ela se dá ao longo da semana, apenas no horário do almoço, sem atividades noturnas e também sem atividades aos finais de semana. Com isso, a gente busca recuperar o equilíbrio econômico e uma outra preocupação. Nossa taxa de desemprego saltou de 12% para 44% de desempregados. Portanto, o colapso econômico é uma preocupação iminente. Mas, prefeito, o senhor, desculpe só, é que o senhor tinha, inclusive, ficado bravo aí com o governo do estado quando foram antecipados aqueles feriados, né? O senhor não gostou disso porque iria atrair turistas. Isso não pode também atrair turistas agora, mesmo com tantas restrições aí para restaurantes e bares? Não pode atrair turistas para a sua cidade? Não, porque na modalidade que nós fizemos, os finais de semana e feriados não estão contemplados. O que nós permitimos apenas foi a flexibilização de esportes individuais nas praias aos finais de semana e o comércio ambulante sem mesas, cadeiras e sem aglomerações também aos finais de semana. Volto a dizer, bares, restaurantes e hotéis ainda com restrições muito sérias e, claro, eu não tenho compromisso com o erro. Se houver alguma necessidade de retomada das restrições, elas serão tomadas imediatamente. O que nós ficamos indignados com a decisão do governo do estado naquele momento foi o fato de terem tomado a decisão de criar um mega feriado sem consultar os municípios e que, de fato, se demonstrou uma ideia equivocada, porque após o feriado, o mega feriado, nós tivemos um aumento de 40% dos casos. Hoje, Rogério, nós temos aqui na cidade 13% de média de ocupação dos leitos de UTI, ou seja, os leitos hospitalares, e as duas unidades de enfrentamento, tanto no bairro de Boiçucanga quanto na região central, que é a nossa UPA, também apresentam baixos números de atendimento à população. Nós estamos anotando um crescente no número de casos, mas aqui está sendo controlado. E um outro detalhe muito importante, com o segundo dia de sintomas, nós aplicamos a cloroquina, que tem dado resultado positivo. Então, são mais de 300 pessoas que já foram recuperadas. Por isso, o baixo número de internação hospitalares. Tudo isso está sendo criteriosamente avaliado e os nossos prazos de avaliação caem de 14 para 7 dias. Portanto, ao final de 7 dias, ou seja, agora no domingo, nós temos uma nova reavaliação se continuamos com as fases em andamento ou se a gente regride com a abertura e com a flexibilização. Prefeito, o senhor deixou bem claro quais são as regras para os restaurantes, que tem um limite ali no horário do almoço, é até bom a gente ressaltar quais são essas. Mas e para os hotéis? Quais são as regras para os hotéis? Qual é a capacidade? Vendo que São Sebastião é uma cidade turística muito procurada, né? Com essa flexibilização, mais turistas não podem ir para a cidade? Bom, nesse momento os restaurantes estão abertos, como eu falei, apenas de segunda a sexta no horário do almoço, finais de semana totalmente interrompidos. Essa flexibilização, ela permite 30% da ocupação dos espaços que sejam em áreas abertas, principalmente, e com controle rigoroso. Na semana que vem, nós vamos começar a testagem de todos os funcionários desses segmentos de bares e hotéis. De bares e restaurantes. Na questão dos hotéis, a gente também começa a testagem na semana que vem, fazendo uma preparação para uma possível flexibilização a partir de julho.
O que nós estamos percebendo é que muitos comerciantes e empresários estão deixando a abertura um pouquinho mais para frente. Então, essa discussão dos hotéis, ela acontece ao longo dessa semana, não só hotéis, como também academias, porque a gente tem uma série de situações que acabam promovendo o contágio exagerado. Então, todas essas decisões vão ser tomadas agora, no prazo de 7 dias e não mais no prazo de 14 dias, com medição constante, que é a testagem do Covid-19. Prefeito, a gente pediu aí uma posição para o governo do estado sobre essa reabertura parcial aí em São Sebastião, contrariando o Plano São Paulo. O governo do estado informou que mantém diálogo com prefeitos para planejar a retomada consciente das atividades econômicas e informou que a classificação dada pelo Plano São Paulo considera a evolução da doença, a capacidade de atendimento da saúde pública na região. A nota do estado finaliza reforçando que os municípios devem respeitar a determinação estadual sob pena de serem barrados pela Justiça. Como é que fica a sua relação com o governo do estado e possivelmente com a Justiça nesse caso, prefeito? Bom, todas as nossas decisões são comunicadas ao Ministério Público. É óbvio que se houver uma decisão judicial no sentido de restringir, fechar ou limitar ao máximo aí essas determinações, nós vamos obedecer, não há problema algum. Acontece que eu volto a dizer, aqui na nossa cidade a gente tem a maior testagem do Brasil, proporcionalmente quase 10% da população. E as nossas, tanto as estruturas de retaguarda quanto as estruturas de atendimento, elas estão com baixo volume de pessoas comparecendo às unidades. Hoje pela manhã, na unidade central, por exemplo, nós não tivemos 10 atendimentos. Então, isso está se repetindo ao longo dos dias. Nós estamos atendendo ao que dispõe o Plano São Paulo, mas em diversos momentos nós já antecipamos as fases. O que há também é uma distribuição desses atendimentos. Por exemplo, na questão dos restaurantes, quando a gente fala de segunda a sexta, a gente limitou apenas ao horário do almoço, o que não estimula a vinda do turista para cá. E nós permanecemos com as barreiras sanitárias, com as desinfecções de ruas e esse trabalho também de pesquisa virológica. A gente está fazendo uma pesquisa constante por classe social, demandas também de regiões, a parte de tanto da Sul, quanto da região Sul, quanto da região Norte também está sendo investigada. Então, assim, aqui em São Sebastião, por enquanto, nós temos aí uma segurança nesse enfrentamento. Mas volto a dizer, não tenho compromisso com erro. Se for necessário restringir, assim o faremos. E o governo do estado, nos últimos dias, tem sim se posicionado e orientado os municípios e também São Sebastião. Então, reforçando, prefeito, o estado só faz uma nova análise agora a partir ou próximo aí do dia 28, que deve mudar as regras ou não para as regiões diferentes do estado. O senhor faz uma nova análise em quanto tempo? Que dia que vai dar isso? 7 dias. Nós agora estamos fazendo as análises, tomando as decisões de 7 em 7 dias, obviamente anotando o que determina o governo do estado, encaminhando também as informações para o governo. Nós estamos numa troca de informações constantes. Se houver aí uma decisão do governo do estado de ajuizar as ações e a justiça tomar as decisões de restringir ainda mais o município, nós vamos atender, não há problema quanto a isso. Agora, volto a dizer, Rogério, a preocupação com a questão econômica, ela é importantíssima. Não estamos deixando de lado a saúde pública, essa vem em primeiro lugar. Mas o município precisa avançar e precisa ter essa orientação. Então, nós estamos trabalhando de forma constante com todos os segmentos, discutindo de forma intensa. Tem um segundo comitê que foi criado, que é o Comitê de Reabertura. É óbvio que a gente não agrada a todo mundo, mas o município precisa sobreviver economicamente. O município já perdeu 60% da arrecadação, os impostos todos estão demonstrando isso, e o que nos preocupa é essa questão econômica, porque vai criar um problema, um colapso, como efeito colateral preocupante daqui a 2 meses. Prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, obrigado pela sua presença aqui no Link Vanguarda. A gente está sempre aberto aí para a sua participação. Obrigado, que Deus os abençoe.